Eu vou sentar. Por favor. Como está você, Caio? Tudo ótimo. O espírito não fica velho, não fica novo. Mas o pupilo, O né? espírito só vive. É o pupilo é que vai ficando desgastado. Né? Isto tem que cuidar, senão complica. Não é assim? E nós temos já há muito tempo trazido aqui aos companheiros algumas informações no trato com os animais. E é importante entender que cada animal que chega até vocês não é porque ele foi escolhido porque é bonitinho, porque é assim assado. Mas essa escolha é feita ainda a nível espiritual. E tem por objetivo fazer despertar outros valores que quase sempre passam pela encarnação, mas que não são permitidos em sua manifestação. Há uma visão de que morreu, acabou tudo. Recentemente eu disse que, para a atualidade, a grande maioria dos homens que estão na Terra, aqui já estão presentes há alguns milhares de anos. E posso afiançar que a grande maioria ainda nega a reencarnação. E nega por quê? Porque não deixa de viver apenas a materialização, ou seja, a condição humana. Então a vida apenas muda de posição e torna-se repetitivo nas condições ainda física e extrafísica. Precisamos mudar um pouco, de trabalhar melhor. Uma das coisas mais belas criada pelo Cristo Jesus foi a oportunidade de trazer aqui desta casa para receber tratamentos, todos os pequenos em evolução, mas que, por sua vez, o tratamento, na realidade, ele é feito para os tutores. Por que não geramos uma cura imediatista aos animais? Porque, caso contrário, os tutores, como de costume, vão fugir. E, pelo menos, mesmo pelo apego aos seus pequenos, não deixam de estar aqui, mesmo com os conceitos e os preconceitos. E hoje eu queria perguntar para todos vocês presentes, o que é a verdade? Qual que é a sua verdade, a sua, qual que é a verdade de cada um? O que que o bom senso, o que que a razão diz para cada um sobre verdade? E quando paramos para refletir
sobre tais verdades, nós precisamos observar melhor o que a minha verdade tem feito comigo. Ela me tem transformado em um escravo de mim mesmo, um escravo dos meus desejos? Ou esta verdade tem me libertado? A princípio parece que não. Porque não me dou o direito de sequer mudar meus conceitos. Então, quando Jesus disse que nós precisamos conhecer a verdade para ela nos libertar, é como você abrir as portas de uma casa em escuridão e ter a chance de tudo que está dentro desta casa, para ver o que precisa ser eliminado, para que a casa torne-se habitável. Este é um momento muito especial das vidas de todos os homens na Terra. E digo especial porque todos estão sendo chamados, de uma maneira ou de outra. A Terra já há algum tempo está a passar por algumas transformações. O planeta já não está suportando mais todos os crimes que os homens aqui cometem. E quando falo de crimes, não estou falando dos crimes que aos olhos de vocês trazem os grandes transtornos. Estou falando de pequenos crimes que estamos viciados a cometer contra nós mesmos. E este é o momento de refletirmos sobre isso. Eu tenho dito aqui nesta casa que não podemos amar a ninguém se não iniciarmos por nós mesmos. Como que eu posso dar a alguém algo que eu não produzi, não construí? E não tem como roubar o amor para poder dividir. Então eu convido todos a uma melhor reflexão. Acabei de dizer palavras do nosso Cristo Jesus. O que fizestes dos filhos que te confiei? Quais são os filhos que Deus confiou a cada um de nós? São filhos homens? São filhos células? São os animais? Precisamos nos perguntar. Hoje não existe mais dúvidas, comprovadamente, da quantidade de trabalhadores, de células que compõem os órgãos de um corpo. Comprovadamente estão todas sob o governo mental de cada um de vocês. A razão por que ninguém vai poder alegar ignorância, a não ser aqueles que querem comprar Deus. Porque alguns homens ainda insistem em pôr preço em Deus, ou no próprio Jesus como um grande servidor e empregado constante à disposição, pago a preço de ouro terreno.
Então, vamos pensar melhor, vamos fazer uma melhor reflexão das vidas, das convivências entre homens, entre animais, no trabalho, nas ruas, na convivência com a natureza, na convivência com os elementos que compõem os corpos. É muito comum achar que com a morte elimina-se o corpo. Não. As vidas prosseguem e levando com elas a identidade daquilo que você deixou, que você plantou ou que semeou, na certeza que tem que brotar e despertar, desenvolver e frutificar. Queremos a paz do mundo? Iniciemos com a paz interna. Quantos de vocês trazem aqui seus filhos pequenos? E às vezes, próximo do desencarne, mas jamais esqueçam que estes irmãos em evolução receberam de vocês o alimento que não deixará mais sentir a fome. Chama-se amor. E é este amor que vai despertar a esperança desses irmãos para querer retornar à Terra. Porque muitos que desencarnam e vêm para cá não querem voltar à Terra. Porque tem uma visão de que aí é um matadouro, é um ambiente de crimes. E eles têm aversão à escola terrena. Outros não. Em especial, os que receberam amor. Então vamos permitir que este amor amplie e que não venha a atingir apenas aqueles que nós escolhemos como filhos de nossa casa, mas que possam atingir a todos os filhos da criação que são filhos de Deus. Alguma pergunta? Vou embora. Então faça. De preferência que possa ser útil para todos nós. Ezequiel, eu tenho uma curiosidade a respeito dos animais. Todos nós temos um mentor espiritual que vai acompanhando a gente no dia a dia, né? Participando do projeto e tal. Essa escolha do mentor com quem ele vai tutelar, por exemplo, os animais seriam algo participativo disso? Por exemplo, eu tenho um animal, eu desenvolvo um afeto, eu vou evoluir nesse animal também. Um dia esse animal integra o reino nominal, eu também já estou adiantado se eu também fizer as coisas certas. E lá na frente eu olho e falo, eu quero tomar conta do pipoca. E caminhar auxiliando. Tem alguma coisa a ver ou não? A diferença entre os homens e os animais é que os animais têm em sua presença diária os luminares do mundo espiritual. Porque têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, enquanto os homens insistem em permanecerem cegos. E se insistem em permanecer cegos, para que acender a luz? Porque isto tem que vir individualmente de cada um. Essa é a diferença. Por que Francisco foi escolher logo os animais? Não é porque ele escolheu, é porque foi dada a ele pelo Cristo Jesus a missão. E posso te afiançar
que todos aqueles que de uma maneira ou de outra fazem parte do seu grupo de trabalho estão lado a lado com os animais. Triste, não? Eu não queria falar assim. Eu queria dizer o contrário. Eu queria dizer que os luminares estão sim dentro de suas casas, mas não é. Porque os homens fazem questão de estarem cegos, surdos, mudos. Aliás, mudos não, porque os homens gritam muito. Mas são pouco ouvidos. Posso adiantar um pouco mais, Caio? Ai dos homens na terra se não fossem os espíritos que os acompanham no dia a dia. Diria assim que vocês estariam em guerra total. Pode falar? Eu? Sim. Boa noite. Boa. Eu queria tirar uma dúvida. Eu não lembro o nome da pessoa, uma escritora, mas eu realmente não vou me lembrar. Ela falou que existem 3 formas de encarnação de um animalzinho. Eu nunca tinha ouvido falar, por isso que eu quero até tirar essa dúvida. A primeira, né, que eles desencarnam, né, fazem um tratamento, evoluem e retornam como filhotinhos mesmo, né, retornam num corpinho que ainda não existe. A outra opção seria o animalzinho voltar, vou falar uma palavra que eu nem sei se seria bem essa palavra, como se fosse roubando a alma do outro. Já existe um cachorro vivo na Terra, ele reencarnaria roubando a alma desse. E uma terceira opção que essa escritora fala é que seria, já teria um animal vivo na Terra, e ele reencarnaria e as 2 almas conviveriam no mesmo animal. Eu nunca ouvi falar nada disso. Até onde eu sei, eles, né, retornam, né, num corpinho novo, né? Isso procede, essa informação? Eu achei assim, achei estranho, não ouvi falar. Então, na minha cabeça, achei meio inviável, mas eu não sei, né? Não entendo. O processo da evolução, ele é idêntico para todos, inclusive em outros orbes. Nascer, renascer, faz parte do processo evolutivo. E não é só para a Terra. A questão da Terra é a condição do corpo somático em que ainda estão a usar. Quando um ser sai do mundo espiritual, não importa se é homem ou se é um animal ou uma árvore, ele vai nascer novamente na Terra por um processo natural. Nascer, renascer, sem esse processo não há evolução. A única diferença entre os animais e os homens, conforme falamos ainda há pouco, é que os animais, eles têm um certo controle, um controle maior sobre suas vidas. Jamais 2 princípios espirituais ou 2 espíritos possam conduzir o mesmo corpo. Cada ser que desencarna está ligado a um grupo, e este grupo ligado a determinados condutores que têm a responsabilidade de trazer novamente.
Quando um espírito deixa a matéria, retorna ao mundo espiritual e ele precisa voltar, quando ele sai daqui, ele desencarna. Quando ele sai do mundo espiritual para cá, ele desencarna novamente. Até que você saia desse orbe para outro. Então, o processo de desencarne e reencarne, ele é constante, tanto daqui para lá, como de lá para cá. A questão é a falta de entendimento dos homens. Para nascer aqui, precisa haver o desencarne no plano espiritual. Para haver o reencarne no mundo espiritual, precisa desencarnar aqui. Para cada dimensão a ser vivenciada, você precisa de corpos. A alma não consegue manifestar sem corpos. São veículos de que ela precisa para a sua manifestação. E a grande maioria que sai da Terra sai materializado ainda, em sua grande maioria, humanizado para os homens e para os animais ainda animalizados. Então, a mudança é apenas de dimensão, mas o processo de ida e vinda é o mesmo sempre, até que a alma atinge uma condição, conforme disse nosso querido Jesus, atingiu a condição de varão perfeito. Então, me perdoe quem escreveu isto, tenho a certeza que não deve ter nenhum conhecimento espiritista, porque se tiver um conhecimento espiritista, jamais vai escrever algo que seja contrário ao processo da evolução. Tá certo? Então, conforme nosso querido Paulo costumava dizer, e diz ainda, tudo me convém, mas nem tudo convém. Então, aquilo que não serve para o meu crescimento, eu devo excluir, não devo admitir. Eu tenho dito muito nesta casa, acabei de dizer ainda há pouco, que muitos homens querem ter um Deus para si. Eu posso querer tapear um ou outro, mas eu não vou conseguir tapear a mim mesmo. Eu não vou conseguir mentir para mim mesmo. Eu não vou conseguir enganar a mim mesmo. Então, precisamos refletir melhor. Não é isto? Então, desconsidera esta inverdade que foi escrita. Eu imaginei mesmo, mas, né, como eu não sou um profundo conhecedor, eu falei, deixa eu perguntar para quem vai saber, né? E falar, mas eu imaginei, eu achei uma coisa meio... Para você ter uma ideia, aqueles animais que eu citei aqui ainda há pouco, que não querem viver na Terra, porque eles também têm liberdade. O fato de estar ainda num corpo animal não quer dizer... Eu tenho falado muito aqui sobre a linguagem dos homens, aliás, eu vou mudar, sobre a linguagem dos minerais, dos vegetais, dos animais, dos homens e dos anjos. Vou aumentar, que Paulo me perdoe. Mas olha, eu disse que existe uma gama de animais que, quando se fala que quer reencarnar na Terra, é como levar um animal ao veterinário que já tomou muita injeção. Ele não quer. E aí o que nós temos que fazer para quebrar este conceito que o marcou pelos maus tratos terrenos? Nós tiramos ele do orbe terreno, coisa que raramente nós conseguimos fazer com os homens, em razão de seus conceitos. Retiramos do orbe aqui, levamos para um outro orbe em processo de evolução melhor, onde vão receber como alimento o amor,
para depois retornar numa reencarnação, esquecidos de tudo aquilo que aqui viveram. Fatos que não se dá para fazer com aqueles que atingiram a condição hominal. Em razão do peso específico que carregam com si, com seus traumas, seus medos e suas infantilidades. Estamos falando? Que ótimo. Isso aqui, ó, aproveitando esse contexto, estava dando uma estudada no Livro dos Espíritos, lá fala que o corpo pode sobreviver sem a alma, né? Mas a alma não pode habitar um corpo sem vida. Como é que fica essa questão do corpo, né, sem a alma, sem o espírito? Né? Acabei de dizer aqui agora que cada corpo, não importa se for de um animal ou de um homem, ele é formado por bilhões ou trilhões de vidas. Essas vidas, elas precisam de estar ligado a um governante. Nós não precisamos do governador terreno, que é Jesus, ou do orbe. Sem governador, nós ficaríamos o quê? Perdidos. Então, o corpo pode sobreviver, sim. Mas se não houver a presença do governador, estas vidas não vão adiante. Então, só durante um determinado período só. Depois... Além disso, a eletricidade que vocês fazem uso aí no contexto das vidas, hoje vocês não conseguem mais viver sem eletricidade. Imagina se a eletricidade do corpo de vocês fosse desligada. Vocês espíritas aprenderam que para haver o desencarne tem que haver desligamento, concordam? O que é o desligamento? É o apagar. Como que vocês chamam? Como chama a tomada mestre? Disjuntor. Disjuntor. É isto, que nome feio, não? Então, quando desliga o disjuntor de vocês, aí vocês chamam isto de morte. Como também a cura de muitos males está na energia. Sim. Num futuro não muito distante, quantos corações param e devolvem a vida pela energia elétrica? Sim. Eu não estou mentindo. Eu tenho um médico ali que pode confirmar isto. O coração parou e você vai usar uma eletricidade numa voltagem alta e vai fazer o coração voltar a funcionar normalmente. Olha que interessante. Estamos falando de eletricidade. Porque quando você tem pouco raio, em especial nos campos de produção, a produção é pequena, porque a ausência de eletricidade. Quanto mais eletricidade, melhor os pensamentos. Porque existe aí o Alzheimer, ausência de eletricidade no corpo. O que é demência? Ausência de eletricidade. Por que o celular de vocês para de funcionar? Esgotou a bateria? Olha que interessante. Todos os corpos de vocês têm bateria dupla, física e extrafísica. Como aumentar a energia? Esta é a pergunta. Como equilibrar a energia? Nem aumentar, é equilibrar. Porque a forma de vida que se escolheu, nós simplesmente interrompemos que os nossos corpos, no plural, se abasteçam novamente, porque nossas baterias estão viciadas por causa do nosso governo mental. Então, tudo está na mente.
mudanças de comportamento. Qual de vocês aqui não tem medo? Levanta a mão. Se levantar, vão estar mentindo. Imagina, se alguém levantar e falar assim, não, hoje mesmo vou passar lá na tua casa e te buscar. Aí não vai dormir. Vai ficar acordado a noite toda. Então é assim. Então, olha que interessante. Imagina o que o medo faz com a energia do corpo. Ele é um consumidor energético. Por que as emoções estão à flor da pele? Ansiedade. A emoção positiva é bela, mas a emoção desequilibrada não. Eu já disse aqui mais de uma vez, o corpo necessita de estresse, é um processo natural, mas existe um percentual de que ele suporta. É igual a acidez orgânica e o pH. Precisamos entender isto para que haja equilíbrio. É muito interessante. E quando passamos a entender, então nós passamos a controlar nossas emoções. Eu acabei de dizer ainda há pouco, em particular, a quantidade de homens que vão para um hospital com todo o sintoma de um infarto e que quando chegam lá estão com gases. E muitos gases, são gases extremamente perigosos, ao ponto de gerar uma pressão cardíaca tamanha e de deixar as máquinas completamente, como fala? Piradas. E elas vão, sim, olha, está tendo aqui um infarto, mas não está tendo um infarto. Basta eliminar os gases. Imagina, você está numa repartição pública trabalhando e fica o dia inteiro segurando os gases, não é assim? É muito triste. Imagina o mal que isto vai causar. Aí fica parecendo que somente eu tenho gases, os outros não, eles estão imunes. Não, nós precisamos de mudar nossos conceitos ao bem físico. É isto? Mas meu tempo venceu. Você viu que hoje eu conversei mais tempo. Hoje eu dediquei um pouco mais a você. É isto? Eu estou fazendo algumas mudanças para que eu esteja um pouco mais aqui para um diálogo mais amplo. Até porque este aqui é os olhos do Francisco. Tá bem? Tá bem. Obrigado. Que Deus continue nos fortalecendo. Coisa que ela você deu orientação para ela sobre o medicamento da semana retrasada.